Olá pessoal, me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos de apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nesse, a gente vai falar um pouco sobre como navegar no sistema de arquivos do Linux, se refere ao módulo 7. Bom, primeira coisa importante para a gente ter em mente é que no Linux tudo que é armazenado é arquivo, né? Tudo é armazenado em arquivos. Então, assim, um dispositivo, ele vai ser representado por um arquivo. Uma pasta, um diretório, é um arquivo, né? Os arquivos eles são usados para armazenar dados, textos, gráficos, programas. Diretórios, inclusive, são um tipo de arquivo, como eu falei, né? São usados para fornecer, os diretórios são usados para fornecer uma estrutura hierárquica para a gente organizar os arquivos. Então, assim, a pastinha é um arquivo que tem arquivos dentro, em resumo, né? E aí vamos ver como é que funciona a estrutura de diretórios no Linux. Em um sistema Windows, o nível superior da estrutura de diretórios é chamado de meu computador. Em geral, na verdade, a gente utiliza as letras, né? Então, no Windows você tem a unidade C, dois pontos, a unidade B, dois pontos, A, dois pontos, são letras. E aí a raiz da estrutura de diretórios, em geral, no Windows vai ser a C, dois pontos. Ou seja, eu instalei o Windows na unidade C, e aí se eu for subindo a estrutura de diretórios, até o máximo que eu consigo subir, eu vou estar no C, dois pontos. Né? Todo diretório, dentro da instalação Windows padrão, ela vai estar dentro, todo arquivo diretório vai estar de alguma forma dentro desse super diretório, dessa raiz, que é o C dois pontos, né? No Linux, o que a gente poderia assemelhar ou fazer um paralelo com o C dois pontos seria o diretório barra, né? Então, a estrutura do Linux ela tem um sistema de arquivos hierárquico, um file system hierárquico, que tem um nível superior, raiz, chamado barra. Quando a gente fala que um sistema de arquivos ele tem uma estrutura hierárquica, é porque tem níveis, né? Hierarquia vem de níveis. E quando a gente fala que a raiz é o barra, é porque isso se assemelha a uma árvore, né? Só que é uma árvore invertida, né? Então vocês veem que a gente tem a raiz aqui, uma árvore de cabeça para baixo. Então você vê que tem a raiz gera galhos, cada galho gera outros galhos, né? Então assim, se a gente, como eu falei, você tem uma árvore de cabeça para baixo, você começa em uma folha, se for andando de folha para galho, para o galho que o gerou até o limite, você vai chegar na raiz, né? Então é por isso que a gente utiliza essas expressões, certo? Então, assim, isso aqui é uma estrutura Linux padrão. Uma estrutura de sistema de arquivos Linux padrão. Você tem um diretório barra. Dentro do diretório barra tem, por exemplo, um diretório chamado bin. E aí eu posso representar por barra bin, né? Tem outro barra boot, tem outro barra dev, barra etc, barra home, barra lib, barra media, barra mnt, barra opt. Dentro de barra home, eu posso ter, por exemplo, o diretório pessoal do meu usuário. Vamos supor que o meu usuário se chama sysadmin. Então, eu vou ter um diretório que é barra home, barra sysadmin. Dentro do diretório sysadmin, eu posso ter, por exemplo, meu diretório de área de trabalho, meu diretório de documentos, de downloads, de música, por aí vai. Então, qual o caminho do meu diretório de documentos? É barra home, barra sysadmin, barra documentos. Entendem? Então, essa é a estrutura de diretórios hierárquica do Linux. Para ver o conteúdo de um diretório, a gente pode utilizar o ls, como a gente utilizou anteriormente. Eu tenho duas formas de fazer isso. Posso ingressar no diretório que eu quero ver o conteúdo e digitar ls, que é o que a gente fez até agora, do tipo, se eu digitar só o ls em um diretório, no meu diretório atual, ele vai listar o conteúdo do diretório atual. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui no tio, que é o meu diretório home, digito ls e aparecer desktop, vídeos, né? Por aí vai. Se por outro lado eu utilizo o comando ls com uma opção, aliás, com um argumento, que é um caminho, então ls barra, que é um caminho, né, o caminho do diretório raiz. No lugar dele listar o conteúdo do diretório atual, ele vai listar o conteúdo do diretório que eu pedi. Então ls barra, o que é que tem no barra? Tem uma pasta chamada barra bin, tem uma dev, home, lib e por aí vai. E ó, tem a home, né? Aí dentro da home tem a sysadmin, dentro da sysadmin é esse aqui, é o meu diretório atual. Observe que há muitos diretórios com nomes descritivos, incluindo o barra put, né? Que tem os arquivos de inicialização do computador. Então são meio intuitivos, sim. Barra bin ficam binários, barra dev de devices ficam dispositivos, barra home, diretórios home dos usuários, é o diretório home onde tem os diretórios pessoais dos usuários, arquivos pessoais, pastas de área de trabalho, documentos, barra lib, de library, bibliotecas, né? Barra mídia, justamente de mídias,
E aí, por aí vai, certo? Não vou detalhar todos, mas a gente vai vendo ao longo do tempo que fica melhor. Aí vamos lá, diretório home. A maioria das distribuições Linux tem um diretório chamado home, que ele fica dentro do raiz. Então, sob o diretório barra home, há um diretório para cada usuário do sistema. Então, você criou o usuário Maria vai ter um diretório chamado barra home, barra Maria. E dentro do diretório dentro do diretório Maria vai ter desktop, enfim, todos os arquivos, diretórios e arquivos pessoais da Maria. Quando o usuário abre um shell, tá traduzido aqui, mas quando o usuário abre um shell, ele deve ser automaticamente colocado no seu diretório home. Opa. O usuário tem o controle completo para criar e excluir arquivos e diretórios dentro do seu diretório home, certo? Que também está traduzido aqui, é home. Então, assim, no exemplo que eu falei, Maria, a gente criou o usuário Maria, ela foi criado para ela automaticamente um diretório home, ela já tem permissão para criar coisas no seu diretório home, criar arquivos, editar arquivos, né? E o usuário root tem permissão para editar, visualizar os arquivos em todos os diretórios, inclusive no de cada usuário, né? O diretório home tem um símbolo especial, que a gente já viu aí, que é o til. Então, olha só. Se eu colocar ls til, eu vou listar arquivos e diretórios do meu diretório home. Se eu colocar cd, que é para mudar de diretório, til, eu vou ingressar no meu diretório home. O nome do diretório é o mesmo do nome do usuário, né? O diretório home do usuário. Então, assim, barra home vai ter, como eu falei, tem uma pastinha com um diretório home para cada usuário. O nome desse diretório vai ser o nome do usuário. Então, se eu criar o usuário aqui, João, vai ter um barra home barra João. O comando pwd, que vem de print working directory, né? Imprima, e esse conceito de imprima é imprima na tela, né? Imprima na tela o diretório de trabalho, ele é usado para determinar onde o usuário está atualmente. Então, por exemplo, se eu digito aqui pwd, eu estou agora no diretório barra home barra sysadmin. Se eu digitar cd espaço barra, vou para o diretório barra, se eu digitar pwd vai aparecer barra, né? Então, pwd me diz onde é que eu estou agora, que diretório eu estou agora. Dica, no bash aparece aqui, né? Pra gente não ter que ficar usando o comando pwd o tempo todo. Aí, como eu adiantei um pouco, como é que eu mudo de diretório? Estou no diretório home, como é que eu vou para outro diretório? Eu uso o comando cd. Cd vem de change directory, mudar diretório. Então, cd, opções e o caminho que eu quero chegar. Então, por exemplo, cd documentos, entro no diretório documentos. Observe, se eu usar o comando cd documentos, sem um caminho completo, eu tenho que ter um diretório documentos na minha pasta atual, né? Do contrário, eu não vou conseguir ingressar nesse diretório. Se eu quiser entrar, por exemplo, no diretório home, se eu digitar aqui, ó, cd home, e não tiver nenhum diretório home aqui dentro da pasta que eu estou, eu não vou conseguir entrar. Como é que eu posso, então, pular para um diretório qualquer sem ter que sair subindo na hierarquia de diretórios? Eu posso colocar o caminho completo. Então, eu poderia digitar cd barra home, sempre partindo da raiz. Então, cd barra home ou cd barra bin, por aí vai. Ó, quando a gente utiliza o cd no bash, né, sem argumentos, o usuário vai para o seu diretório home. Então, se eu deixar só cd, ele vai para o home. Se eu tentar, como eu falei agora anteriormente, se eu tentar acessar um diretório que não existe no diretório atual, sem um caminho completo, então ele vai dar, não existe arquivo ou diretório, ó, no such file or directory. Por exemplo, cd junk. Se eu der aqui um ls junk, ls, não vai ter um diretório junk. E aí a gente entra nos caminhos, né, que eu adiantei um pouco, e a gente já tem uma ideia aqui de como é que funcionam os caminhos. A partir do barra, você monta o caminho de cada parte, de cada arquivo, né, o diretório. Então, por exemplo, barra home barra sysadmin é o caminho do diretório home do usuário sysadmin. Barra home barra sysadmin barra desktop é o caminho do diretório desktop, diretório de trabalho do usuário admin. Né? De repente eu tenho um arquivo teste.txt. Então o caminho dele aqui na área de trabalho de sysadmin. Então o caminho do arquivo seria barra home barra sysadmin barra desktop barra teste.txt. Então a gente tem dois conceitos de caminhos. Tem o caminho absoluto, que é o que eu mostrei até agora, que é o caminho partindo lá do raiz. Eu tenho que escrever todo o caminho. Então, por exemplo, o caminho absoluto aqui do desktop é barra home, barra sysadmin, barra desktop. E tem o caminho relativo, certo? Então, por exemplo, um caminho relativo ele é
uma direção que tem a ver com a localização atual. Então, o caminho relativo é em função de onde eu estou, né? Como se eu não precisasse voltar para o início para ir para algum lugar, certo? Então, o usuário ele deve estar atualmente em um diretório que contém objetos nesse caminho. Caminhos relativos começam com o nome de um diretório, né? Então, vamos simplificar um pouco. Como é que seria um caminho relativo? Se eu já estou dentro da pasta documentos, e dentro da pasta documentos, deixa eu mostrar a árvore de diretórios que é melhor. Vamos supor, eu estou aqui na pasta sysadmin. Eu quero entrar na pasta downloads. Será que eu preciso usar o caminho absoluto de downloads, tipo barra home, barra sysadmin, barra downloads? Eu posso, mas eu não preciso. Se eu estou dentro do sysadmin, eu posso usar o caminho relativo, ou seja, cd downloads, certo? Se eu já estou na pasta sysadmin, eu já, digamos assim, eu já posso ir diretamente para downloads. Eu não conseguiria fazer, por exemplo, em sysadmin, cd opt, cdlib. Até tem como eu usar algum detalhe que eu vou mostrar mais para frente para a gente ir mais fácil para lib, mas assim, eu precisaria ou usar o caminho absoluto, por exemplo, cd barra lib, ou usar um atalho, digamos assim, que a gente vai ver mais para frente, certo? Então esse é o caminho relativo. Então, como eu mostrei, você está em documentos, você pode apertar cd school ou cd school barra art e já vai direto para art, né? Usando o caminho relativo. Aí entra nos atalhos que eu falei. Por exemplo, o ponto ponto simboliza para o Linux o diretório de cima, certo? Para eu não ter nem que digitar ou saber o nome do diretório de cima. Por exemplo, se eu estou em documentos e eu digitar cd espaço ponto ponto, eu vou cair em sysadmin. Se eu estou em school e digitar cd ponto ponto, eu vou cair em documentos. Se eu estou em art e digitar cd ponto ponto, vou cair em school. Então, cd ponto ponto é um atalho para o diretório de cima na estrutura. Então, por exemplo, olha só, aqui eu estou em barra documentos, aliás, diretório home do meu usuário, barra documentos, barra school. Se eu digitar cd ponto ponto barra ponto ponto, é o diretório acima do diretório acima, barra downloads. Então, o diretório acima de school, dois pontos, é documentos. Aí tem mais dois pontos aqui. Então, o diretório acima de documentos é o meu home. Barra downloads, que está dentro do meu home. Aí eu consegui ir diretamente. Não precisei escrever o caminho completo. Logo, assim, vamos supor que eu nem sei ao certo o nome dessas pastas, ou fosse um caminho muito longo. Eu economizaria o tempo de sair olhando, voltando, olhando o nome da pasta para escrever tudo aqui, né? Rapidamente eu digo, ó, sobe dois diretórios e entra no downloads. Aí, como eu falei, né? O ponto, período único aqui a expressão para ponto, esse símbolo, ponto mesmo, ele representa o diretório atual. Então, por exemplo, se eu utilizar cd espaço ponto, não é muito útil porque eu vou sair do diretório atual para o próprio diretório atual. Não faz sentido. Mas a gente consegue usar esse ponto para muita coisa. Por exemplo, eu quero copiar uma coisa do caminho tal para o meu diretório atual. Então, no lugar de eu escrever todo o diretório atual, eu escrevo só ponto, né? E aí, vamos lá, listando arquivos e diretórios. A gente já usou o ls bastante, então sem parâmetros. Lista os arquivos e diretórios do diretório atual. Se eu utilizar "-a", vai mostrar também os que começam com ponto, né, que são os ocultos. Inclusive, detalhe, esse arquivo aqui, .bashrc, para quem está usando bash, né? Em geral, todo mundo, né? No nosso caso aqui, para quem está usando bash, o bashrc ele personaliza o seu diretório home, certo? É aqui que a gente faz várias personalizações no seu terminal, digamos assim. E aí o ls ele tem uma opção interessante que é o "-l", que ele lista de forma detalhada um arquivo ou um diretório por linha, e ele dá as permissões desse arquivo diretório, dono e grupo, não é? Timestamp, tamanho. Aqui esse tamanho está em bytes, mas a gente pode botar o "-lh" para mostrar em kilobytes, megabytes, que é mais fácil da gente entender, né? Que realmente, olhando aqui, ó, 17.869 bytes não é intuitivo, né? 4.096 bytes não é intuitivo. Aí aqui tem um detalhamento. A exibição do ls-l longa, olha só, ele começa com esse primeiro item, por exemplo, para a linha aqui do arquivo alternatives.log. É um arquivo de log, é um arquivo de texto. Esse primeiro item indica se ele é um diretório ou um arquivo. Se ele tem um tracinho, ele é um arquivo. Se ele tem um desenho, ele é um diretório. Ou seja, a parte 2 não é um arquivo, é um diretório. Lembrem que extensão ele é irrelevante no Linux. Então eu poderia ter um arquivo, que era um arquivo, chamado alternatives, sem o log, né? Sim. E aí o que ia me ajudar a identificar se ele é ou não um diretório. Lembrando que um diretório é um arquivo, mas é um arquivo especial.
Então, o que ia me ajudar é esse primeiro item. Se o tracinho é arquivo, se o D é diretório. Ah, aqui, ó, a legenda. D é de directory, um arquivo usado para armazenar outros arquivos, né? Tracinho é um arquivo regular, inclui arquivos binários, enfim. Tem esses outros itens, por exemplo, LSPBC. E aí vocês podem dar uma olhada depois, que é para links. Então você pode ter o semelhante ao atalho que a gente tem no Windows, né? A gente vai detalhar melhor mais para frente. Então pode ser um arquivo de socket, né? Um arquivo de bloco, enfim. Permissões. Então, assim, depois do item do primeiro caractere, que define se é um arquivo ou um diretório, tem esse grupo aqui que ele define as permissões do arquivo, certo? Ou do diretório. Então, a gente sabe, com base nisso aqui, quem consegue acessar para ver esse arquivo ou diretório, quem consegue acessar para mudar esse arquivo ou diretório, né? Esse último aqui, ele fala da contagem, ó, depois das permissões tem um númerozinho. Esse número fala da contagem de links para esse arquivo do tipo hard link. Também a gente vai conversar sobre isso posteriormente. Depois tem o dono do arquivo. Então, assim, quem é o dono do arquivo kern.log? É o usuário syslog. Cada arquivo ele tem propriedade. Então, uma conta de usuário é dona daquele arquivo, né? Isso é importante porque o proprietário tem o direito de definir permissões no arquivo, certo? Lembre que o Linux ele é naturalmente um sistema multiusuário. Então, como é que eu garanto que esse arquivo aqui ele só é acessado por quem eu quero e quem é devido, utilizando as permissões, né? Além do usuário, próximo campo diz qual é o grupo desse arquivo. Então, aqui nesse arquivo aqui, last log, é um arquivo, ó, tem essas permissões. O usuário, o dono dele é root e o grupo é o TMP. Tá? E isso é importante porque qualquer membro desse grupo tem um conjunto de permissões que a gente aprende aqui, ó. Quais são? Depois a gente vai detalhar. Tem também o tamanho do arquivo. Então, aqui de largada eu vejo, ó, esse arquivo tem esse tamanho no disco, né? Posso, como eu falei, posso mostrar isso de uma forma mais agradável, tipo em bytes, megabytes, gigabytes, né? Por padrão, ele é apresentado em bytes. E depois vem a timestamp, né? Então, olha só, esse arquivo aqui é, tem essa marca de data e hora, 3 horas e 36 minutos do dia 17 de julho, que indica quando o arquivo foi modificado pela última vez. Então, se eu pegar esse arquivo aqui, FSCK, ou se fosse um arquivo de texto, por exemplo, editar e modificar ele, vai aparecer aqui uma minha data nova, né? A última modificação. Binário, se eu modifiquei o binário, um corrompido, por exemplo, ou enfim, um malware modificou o binário, a gente vai ver uma data de modificação aqui diferente. Isso é útil porque, por exemplo, você pode colocar uma automação para ficar verificando de tempos em tempos se mudou a data de modificação dos seus binários. Se mudou é porque provavelmente houve uma invasão, né? Se você, um malware, se você não mudou, você não reconhece aquela modificação. E aí, bem, o que mais? O "-l" é aquela opção que eu falei que troca o tamanho em bytes por um tamanho legível. Desculpa, o "-h" troca o tamanho em bytes por um tamanho legível para o ser humano. Então, por exemplo, ls-lh, no lugar de aparecer em bytes, aparece em megabytes. Olha só, 1.5 mega. O arquivo aqui, OMS Shell, OM Shell. A opção "-d", ela se refere ao diretório atual e não ao conteúdo do diretório atual, né? Lembra que ls sem nenhum parâmetro fala do conteúdo do diretório atual. E aí, como a gente viu, você pode juntar, né, as opções, então "-ld", então conteúdo diretório atual detalhado. Uma opção importante é o "-r", que é recursivo, então se eu digitar o comando ls barra etc barra ppp, apareceria só o conteúdo de etc ppp. Mas se eu utilizar ls-r, ele vai sair entrando e listando cada diretório, cada subdiretório dentro, né? Sim, a gente tem a classificação utilizando o "-s" maiúsculo, que classifica os arquivos por tamanho, não é? Isso pode ser útil assim, se eu preciso apagar um arquivo maior nessa pasta, eu posso pedir para listar com base no tamanho. E aí talvez fique mais fácil, né, para eu recuperar um pouco do espaço. Se eu utilizar junto, por exemplo, olha só, ls menos ls maiúsculo h. Aí olha só, começou pelo arquivo de 123K, depois foi para o 2.5, depois para 1.7. Aí o "-t" ajuda a classificar com base na última modificação. Então, a mesma coisa. Ah, tem um diretório gigante, eu quero ver quais os arquivos que foram modificados por último. Então, ordene aqui por última modificação. Pode ser bem útil também, né? E aí, assim, informações mais detalhadas sobre o tempo de modificação, você pode utilizar o "-" full time, ou ls-t "-" full time. E aí você tem detalhes com muitas casas decimais, né? Enfim. Bom, pessoal, é isso. E aí eu espero que tenha dado para dar uma clareza aí sobre
os principais comandos, né, e como é que funciona a estrutura de diretórios no Linux, tá certo?